Cena número 108, Chico Preto, sonhador da Vila Braunas, gravando. Olá, amigos da Vila Braunas. Eu sou o Wilson Piazza, cidadão nevense e ex-jogador do Cruzeiro Esporte Clube e da Seleção Brasileira, tricampeão mundial no México em 1970. E assim como quando criança, e também ainda depois como adolescente, sempre alimentei um sonho muito grande com relação à prática do esporte, principalmente com relação ao futebol. Um sonho que acalentei durante muitos anos e não desisti, acreditando que um dia pudesse esse sonho se transformar em realidade. Independente da posição social, de família humilde, ou às vezes uma família até de posse, o que é importante é que eu acho que o jovem ele tem que aspirar a alguma coisa na sua vida, ele tem que pensar sobre o dia de amanhã, ele tem que realmente sonhar e tentar fazer com que esse sonho se transforme em realidade. Assim aconteceu comigo, um garoto de família humilde. Meu pai era agente penitenciário na penitenciária José Maria de Alquimim. Minha mãe, para poder ajudar o pai, já que é uma família numerosa de 7 filhos, conquistou um cargo no estado, à época, de servente de grupo. E aí permaneci em Neves durante a minha infância, buscando, evidentemente, não só através dos estudos, uma melhor qualificação, mas em termos de lazer, a gente tinha uma riqueza na época, com referência à pesca, com referência a caminhadas, a viver junto à natureza, a prática do esporte. Às vezes não tinha todo aquele aparato, todo aquele espaço físico como tem hoje, que as cidades oferecem normalmente, principalmente no caso de Neves, mas ainda um pedaço de chão que nós podíamos transformar num campinho pelado. Por ali a gente também aproveitava aquele espaço não só para praticar o lazer, praticar o futebol, mas também fazer com que a gente se aproximasse mais. E eu acho perfeitamente muito importante e válido que o esporte seja esse veículo de nos conduzir ao sentido da paz, da fraternidade, da aproximação, da integração entre as pessoas, de fazer amizade, porque o esporte, além desse bem-estar que nos dá em termos de vida, de saúde, ele tem essas características. Ele não combina, evidentemente, né, com a violência. O esporte não combina com as drogas, com os vícios que que são extremamente prejudiciais à saúde, principalmente do jovem na sua formação, deturpando a sua personalidade, o seu caráter, e às vezes fazendo com que no futuro ele não tenha uma vida saudável, ao lado, não só dos seus amigos, mas ao lado dos seus próprios familiares, causando grande desajuste social. E é por isso que eu vejo a importância de estar levando essa mensagem, tentando passar algumas palavras, para que sirva de alerta, sirva de reflexão às nossas crianças nevenses, como também, principalmente da Vila Braunas, não só, aliás, da região de Ribeirão das Neves, mas também da nossa Belo Horizonte, do nosso estado de Minas Gerais, enfim, do próprio país, porque nós temos crianças e adolescentes por esse Brasil afora, e às vezes necessitando realmente de algum tipo de apoio, esse apoio que já deve iniciar lá no berço da família, como também depois na continuidade da vida da criança, na escola, no relacionamento com seus companheiros, com seus amigos, no relacionamento com aqueles que gostam de
praticar um esporte, até por sinal, veja como é tão importante o esporte na vida de cada um, independente se joga futebol, independente se joga lá o vôlei, se joga o futsal, se faz a natação, se pratica o atletismo, se pratica o taekwondo, o jiu-jitsu, o karatê, enfim, o importante é você realmente se entregar ao esporte de corpo e alma, saber que ele, independente de te levar às vezes a uma participação no sentido de alto rendimento, ele te oferece uma vida muito mais saudável. E um verdadeiro esportista, preste bem atenção, e principalmente as nossas crianças e os adolescentes, o verdadeiro esportista, ele constitui um bem para a sociedade. Ele é um bem para a sociedade, ele é um bem para a própria família. Então, depois, quando saí de Ribeirão das Neves para tentar, em Belo Horizonte, buscar um espaço em termos de melhor qualificação, principalmente nos estudos, porque nessa época ainda era limitado, nós tínhamos simplesmente a oportunidade de cursar o primário, ou seja, hoje o ensino fundamental. Então eu tive que vir para Belo Horizonte, e nessa vinda para Belo Horizonte, com 11 anos de idade, morando cada ano numa casa de uma pessoa amiga da família, eu pude concluir principalmente meu segundo grau, formar técnico em contabilidade e paralelamente trabalhar e também praticar o futebol, que era meu sonho, que era a minha aspiração de um dia tornar um jogador profissional. E era interessante que nesse pensamento, nessa vontade de ver concretizado um sonho, um desejo de criança, para ser um dia um atleta profissional, e eu ainda dizia para mim mesmo, não importa que seja para o pior time profissional, o importante é que eu quero ser. E quando a gente fala querer é poder, parece às vezes que não dá para acreditar nesse provérbio ou nesse chavão. Mas a verdade é que você tem que acreditar, você tem que ter fé, né? Você tem que ter fé em buscar aquilo que você acha que é o melhor para você, acha que é aquilo que vai satisfazer, que vai te dar um bem interior muito grande, uma satisfação muito grande e uma realização pessoal. Agora, para você conseguir atingir um determinado fim, evidentemente que você tem que observar os meios. Não se pode conseguir chegar a um determinado objetivo sem importar com os meios que faz com que a gente chegue lá. Ou seja, eu tinha uma aspiração muito grande, como disse, um sonho muito grande de me tornar um jogador profissional de futebol. E para isso, desde pequeno e logo depois, eu comecei a ver uma vida, eu senti a necessidade de viver uma vida como um verdadeiro esportista, como um verdadeiro atleta. Ou seja, fugindo dos vícios, do álcool, do fumo. Nesse tempo ainda não carreava, não estava jogado dentro da sociedade as chamadas drogas, seja lá através da cocaína, do crack, da maconha, que hoje representa o grande mal social, quer dizer, o grande mal para os nossos jovens que consomem ou que vão por esse caminho e que não leva a lugar nenhum. Então, no caminhar dos tempos, na travessia dos tempos, como falamos, eu pude buscar, ir atrás desse sonho, e mesmo com muito sacrifício e com equilíbrio, com racionalidade, eu pude um dia ver ele concretizado. Dei sorte? Acredito que sim. Deus protegeu? Sim, porque acima de todas as coisas está a vontade de Deus também. Agora, eu busquei e recebi. E isso me fez realmente muito feliz. Independente até da posição de status ocupado, independente da posição financeira, econômica que possa ter alcançado, eu me senti muito mais feliz pela realização daquele meu objetivo, daquele meu sonho de criança. Então você que é criança, eu diria, busque a prática do esporte, busque essa integração social. Agora, um conselho, se posso dizer que seja, ou pelo menos um alerta. Se você abraça e quer ir buscar um esporte de alto rendimento ou outra, qualquer atividade, você nunca pode esquecer, primeiro que nós estamos aqui sob a proteção do dedo de Deus. Nós não podemos ficar simplesmente tornar um homem incrédulo.
precisamos acreditar, ter uma religião, ter um Deus na nossa vida e saber que através disso nós podemos realmente, mesmo com sacrifício, com luta, buscar o nosso espaço, buscar a realização dos nossos objetivos, dos nossos desejos. Mas essa criança, esse jovem, ao iniciar, ter a sua iniciação esportiva, principalmente eu recordo bem quando foi o caso como jogador, que logo quando sinalizava, ou quando hoje ainda sinaliza a oportunidade desse jovem, desse adolescente se transformar num bom jogador de futebol, já no clube profissional, a primeira coisa que ele faz é largar os estudos, é abandonar os livros. Ora, isso é um verdadeiro, desculpe eu ter uma colocação, isso é um verdadeiro crime. O jovem não pode fazer isso. Como se para jogar futebol não precisa estudar, não precisa ter um livro sempre na sua vida, não. Aliás, até eu diria que o livro, nós precisamos definir assim como um verdadeiro cofre, um verdadeiro tesouro. Só que é diferente. O livro, ele só guarda uns tesouros que enriquecem nossa mente. Então, o que eu quero dizer com isso é que não pode esquecer de dar continuidade aos seus estudos, de ser um bom aluno, de se qualificar melhor, porque nós precisamos aqui no mundo afora, precisamos de ter uma qualificação, uma profissionalização para nós competirmos aqui no mercado de trabalho. E muitas vezes também, se nós não conseguimos realizar um sonho, quando criança, de ser esse profissional, por exemplo, estou falando do esporte, mas às vezes tem muita criança, muito jovem que sonha um dia ser um médico, um engenheiro, um advogado, um professor. Então, se isso não for possível também, não deve desanimar e achar que é um frustrado, achar que não conseguiu a realização dos seus objetivos e com isso se sentir desanimado a prosseguir buscando melhor espaço na vida. Não, vá em frente. Acredite que se não pôde ser feliz ou não pôde concretizar aqui um desejo, vá buscar, às vezes através da sua participação em outra atividade. E quando a pessoa quer, dedica, faz, busca, acaba se tornando um excelente profissional. Ótimo quando você pode exercitar, pode exercer uma atividade que bate com sua vontade, com aquilo que você sempre desejou ser. Quer dizer, fazer o que gosta. Aí a possibilidade de produzir, de se qualificar, ou de ter uma excelência na sua atividade é muito maior. Mas então, meus queridos jovens, meus queridos adolescentes, a gente sabe da luta da própria família, a gente conhece as dificuldades por que passam, principalmente muitas famílias hoje, com o problema do desemprego, com o problema da falta de você poder até mesmo sentar um banco de escola, com o problema de você ter acesso à questão da educação, com o problema de você ter acesso ao sentido de segurança. Mas esses problemas relativamente nós vivemos também na nossa época e conseguimos superá-los. E por que você não pode superar? Por que você não pode enfrentar também essas dificuldades? Tenha fé, tenha força. Acredite que é possível superar. Dificuldades, obstáculos foram colocados à nossa frente no sentido que nós, com a força de vontade, possamos superar essas barreiras, esses obstáculos. E aí, chegarmos aonde desejamos. Então, eu deixo para vocês essas palavras no sentido mais de querer e poder ver, principalmente lá, a minha gente nevense, da minha cidade, que a gente sempre traz dentro do coração, embora não esteja vivendo materialmente, mas esse laço sentimental, ele não desfaz nunca do pedaço onde que nós vivemos, do pedaço onde que nós nascemos, né? Principalmente de uma infância simples, uma infância humilde, mas uma infância muito rica em termos de relacionamento, em termos de crescimento, não é? Em termos até da possibilidade que nós tivemos de sempre viver em contato com a natureza. Não é? Eu sou ainda também, gostaria de dizer,
um garoto cuja origem é de família humilde, simples, que é a chamada família, que é o garoto lá do pé no chão, que é o garoto da marmita, que é o garoto da venda de doce na porta da penitenciária de Neves. Enfim, aquele que o sapato furava, que tinha que colocar por dentro um papelão para que a gente pudesse continuar usando o sapato, aquele de ter só a roupinha no fim de semana para ir à missa. Não foi nada fácil não, mas isso foi importante, porque essas dificuldades passadas, no futuro conseguimos superá-las, conseguimos evidentemente ganhar um espaço melhor no aspecto financeiro e econômico. Se eu conseguir isso, por que você não pode conseguir? Eu acredito que sim. Independente se vai ser um esportista, o importante é que você, ao abraçar uma atividade, você dedique, você faça aquilo com vontade, você faça realmente acreditando no seu potencial como profissional. Eu tenho certeza que você vai chegar à realização pessoal. Mas eu tenho certeza que você vai ter uma vida melhor, uma vida digna. E você com isso, evidentemente, pode até trazer a família junto com você, para que haja um sentido de vida mais digna, né? Uma sobrevivência mais ajustada e mais dentro daquilo que nós sempre desejamos para nós e para a nossa família. Então, eu deixo o meu abraço, sinceramente, muito, muito carinhoso, na certeza de que alguma coisa que aqui nós dissemos possa ser aproveitado por algum dos nossos jovens, de um modo geral, e ele consiga trilhar um bom caminho, ser um bom cidadão. Nós estamos precisando reconstruir uma sociedade mais justa, independente de nós termos, às vezes, aquele sentido de dificuldades econômicas ou financeiras, mas, na verdade, nós precisamos ter uma participação, construir um mundo mais fraterno. E nós temos que acreditar que isso é possível. Portanto, eu desejo a vocês, tá, o caminho da luz, o caminho da retidão, o caminho do bom cidadão, para que você amanhã tenha a condição, quando adulto, de ser útil à sociedade, de ser um trabalhador respeitado, ter uma sobrevivência digna. É por aí. Nada é impossível, acredite. Cena 109, gravando. Olá, amigos da Vila Braúnas. Eu sou Wilson Biasa, cidadão levense, ex-jogador do Cruzeiro Esporte Clube e também da Seleção Brasileira, tricampeão no México em 1970. 10, gravando. Como esportista, ex-atleta profissional de futebol, gostaria de passar uma mensagem aos nossos jovens e às nossas crianças, não só da Vila Braúnas, como de Ribeirão das Neves, né? E, de um modo geral, do nosso país, que serve como reflexão, como um alerta, e esperando que dessa mensagem possa entender que o título dela já diz da sua verdadeira importância, que é sobre a denominação de que o milagre que o esporte faz. Até porque eu acho que essa mensagem ela é muito própria para esse momento, que eu vou tentar passar para vocês algumas palavras que possam servir como estímulo de vida, como exemplo de vida e como busca de realização de sonhos e aspirações. Essa mensagem ela diz o seguinte: que o Papa Pio XII, numa de suas alocuções a universitários desportistas, afirmava com muita propriedade que o esporte, quando corretamente dirigido, desenvolve o caráter, torna o homem corajoso, generoso na derrota e humilde na vitória. Note-se ainda que toda essa riqueza oferida pelo esportista no plano individual não se consome somente dentro do esporte. Ele se integra à pessoa
definindo o seu caráter e a sua personalidade. Passa a comandar os seus atos e as suas atitudes. Também, quando fora do esporte, ele exerce o princípio de cidadania. Se levar em consideração outras evidentes vantagens que o esporte, que a prática do esporte oferece aos seus aficionados, como saúde, beleza física, fatores que concorrem para o sucesso pessoal e profissional, o esportista autêntico representa um bem, um verdadeiro bem para a sociedade, seja para a equipe que nela ele integra, ou seja também de uma forma onde que ele confia e ele participa, onde que também aprende a repartir as alegrias das vitórias e os dissabores dos atos falhados. E isso é muito bom, principalmente no mundo que ainda não conseguiu vivenciar plenamente os princípios da fraternidade no âmbito das relações sociais. Esse bem que é o esportista reflete também na sua família, na sua atividade profissional e naqueles que lhe são próximos, exercendo ainda outro papel importante. Em certas circunstâncias, ele consegue preencher vazios, vencer frustrações, vícios, drogas e restaurar sentimentos novos. Em linguagem figurada, podemos afirmar que para que o bem permaneça, torna-se necessário sempre construirmos em torno dele uma verdadeira muralha. Oxalá que as nossas autoridades governamentais, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tenham a sensibilidade de oferecer à comunidade sempre os espaços necessários à prática do esporte, seja de alto rendimento, seja de formação social e educacional. E eu diria até mesmo que existem governantes que, pela sua visão política administrativa, pensando de forma positiva, fazem de um problema uma oportunidade, enquanto outros, pensando de forma negativa, fazem de uma oportunidade um verdadeiro problema. Então, o que nos resta é aguardar e torcer para que os nossos governantes se mostrem sensíveis às necessidades do esporte, do desporto de um modo geral, e entenda que os problemas do esporte têm oferecido sempre a chance de se construir um grande bem para a comunidade. Portanto, a vocês, meus jovens, minhas crianças de Ribeirão das Neves, da Vila Braúnas em particular, eu deixo essa mensagem esperando que vocês reflitam em cima dela e possam, quem sabe, através daí, tirar proveito de vocês caminharem pela vida fora, buscando sempre a sua melhor qualificação profissional, buscando sempre ser um bom filho, buscando sempre ser um bom amigo, um bom aluno, principalmente um bom cidadão. Nós precisamos, evidentemente, de trabalhar para que um mundo à frente se mostre melhor, não só para nós, mas também para a nossa família e, de um modo geral, para a sociedade. Entregar para os clientes encomenda, certo? Estou ligado, demorou.